Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Lídia. Sejam bem-vindos. Boa noite, Marcileia, Guilherme, Claudio Honor, Leda, Joana. Que bom que vocês estão aí conosco, participando de mais uma noite de estudos. Boa noite, Rosângela. Sejam todos muito bem-vindos. O Alex também, já vi aí. Boa noite, Alex. Boa noite, Adriana. Mãe Aparecida, boa noite, seja bem-vinda, Michele. Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Rosângela e os seus compartilhamentos. Silvana, Cláudia, Isabela, Raul, Silvano, nosso companheiro lá de Franca, seja bem-vindo, Silvano. Boa noite também a Sandra, Elídio, a Estela, a Célia também que entrou aí, seja bem-vinda, Célia. A Kelly também apareceu conectada. Boa noite, Kelly. A Selma, boa noite, Selma, seja bem-vinda. Anitta. Aos pouquinhos nós vamos identificando todos vocês, sentindo as energias, sentindo as vibrações. O pessoal de São Sebastião do Paraíso, caindo uma chuvinha aqui agora, como sempre, abençoada. Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos. É isso mesmo, Célia. Vamos então iniciarmos os nossos estudos, fazendo a nossa prece, que nada mais é do que a nossa sintonia com a espiritualidade, com o próprio Criador, através desse Mestre amado e querido Jesus, procurando elevar as nossas próprias vibrações, para captarmos as vibrações que também estão à nossa volta, mas num patamar mais avançado, mais sublime. Estamos cercados de energias e de vibrações, e somos nós quem atraímos as energias e vibrações que desejamos. E essas energias atraídas é que determinarão o nosso estado de espírito. Eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de estar tranquilos, calmos, serenos e cada vez mais confiantes na providência divina. E que nós possamos sempre, pois, fazermos este exercício de vibrar bem, positivamente, e nos sintonizarmos com tudo aquilo que é belo, com tudo aquilo que é bom, e também com aqueles espíritos que estão mais propensos ao bem, a fim de que nos preparemos não para desprezar aqueles que ainda não estão no mesmo patamar, mas para que nós tenhamos condições e capacidade de auxiliá-los a também se elevarem até este Mestre incomparável. Assim funciona o projeto divino. Aqueles que já atingiram o nível da escala evolutiva vão dando as mãos àqueles que estão abaixo, e assim sucessivamente. E que seja sempre feita a vontade de Deus e no seu respectivo tempo. Que bom. Gislaine também, seja bem-vinda. Célio, que chegou. É um prazer imenso estar com vocês aqui. E hoje, dando sequência aos nossos estudos, estudando o livro dos médiuns. Algumas pessoas que
que a gente tem aí o contato, o WhatsApp, eu até sempre mando um lembrete. E nesse lembrete eu ainda coloquei que hoje nós iniciaremos a segunda parte do livro dos médiuns e que nesta segunda parte nós estaremos identificando, ou pelo menos fazendo a leitura dos capítulos 1, 2 e 3 e provavelmente iniciemos o capítulo 4. Por quê? Porque são capítulos do livro dos médiuns muito curtos. E por serem capítulos curtos e de temas e assuntos que nós já abordamos em outros dias e em outras obras, tenho certeza que vai ficar mais fácil de nós avançarmos por esta senda. Vai ficar mais tranquilo. Mas de qualquer forma, fica aí o espaço, vocês que têm esse contato, encaminhem, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, encaminhe, a gente na medida do possível vamos tentando sanar dentro deste tema, dentro destes aspectos. Mas vocês vão ver que são capítulos simples e capítulos bem curtos. Por exemplo, o capítulo 1 desta segunda parte do livro dos médiuns vai tratar justamente da ação dos espíritos sobre a matéria. Nós já vimos alguma coisa com relação a isso, mas como nós estamos fazendo uma leitura destas obras, nós não vamos pular aquilo que o próprio Kardec deixou aqui estipulado para nós como uma sequência. E a gente não pode esquecer, todo estudo ele deve ser metódico. Devemos estar concentrados e, acima de tudo, perseverantes. Então a gente vai dar sequência e ver neste primeiro capítulo da segunda parte, nesta ação do espírito sobre a matéria, Kardec vai chamar a nossa atenção para aquilo que a gente já conseguiu entender, para aquilo que nós já conseguimos aprender, para aquilo que nós já conseguimos assimilar. Nós vimos, através desses estudos do próprio livro dos médiuns anterior, os diversos sistemas que nós fomos descartando, que tentavam explicar essas manifestações. Então aqui nós já estamos partindo do princípio que a teoria, sobretudo materialista, já ficou para trás. Ou seja, nós temos hoje a certeza absoluta de que os espíritos existem e agem sobre a matéria. Então nós temos o princípio espiritual e nós temos o princípio material. A questão vai entrar, como diz Kardec, em analisarmos a possibilidade dos espíritos entrarem em contato com a matéria. Bom, a gente já viu também em outras obras que esta possibilidade ela existe e ela é clara. E ela é clara por alguns fatores, dentre eles a própria história da humanidade. Gente, se nós formos pegar a Bíblia, a maioria de nós, se não formos de origem espírita, somos de origem católica ou de origem cristã, a maior parte. Então nós sabemos e conhecemos um pouco das Escrituras, e a gente vai perceber o quanto, desde o início, lá da Gênese mosaica, nós vamos perceber que os espíritos já se comunicavam. Então a própria história mostra isso para nós. Os pais da igreja, da mesma forma. Aqueles que ainda têm uma raiz católica muito forte, sabem inclusive que hoje nós temos diversas pessoas consideradas, diversos espíritos considerados santos. Nós temos diversas aparições atribuídas a Maria, aparições de Nossa Senhora. E o que são isso? Senão fenômenos mediúnicos ou espíritos desencarnados se comunicando com o mundo corporal. Então, nós temos a certeza que este fato é possível. Agora, se esses espíritos, já trazidos pela própria igreja, eles se comunicam, por que outros espíritos não poderiam também se comunicar? Então, Kardec já parte aqui deste princípio. Então, a manifestação dos espíritos sobre a matéria é algo pacífico, é algo muito claro, é algo muito tranquilo. Bom, daí nós vamos seguir. Por quê? Se os espíritos podem se comunicar, como a gente já pode tranquilamente deduzir, como é ou qual é a forma que esses espíritos se utilizam para se comunicarem conosco? A gente vai ver no capítulo seguinte das manifestações físicas. Mas
o que nós estamos querendo chamar a atenção, o que Kardec chama a atenção, é justamente como que esses espíritos aparecem para nós. Como eu citei aqui, os fenômenos bíblicos, ou esses fenômenos que nós estamos vendo e a própria sociedade nos apresenta como determinadas aparições, os espíritos aparecem como se fossem encarnados, apenas numa matéria ou num corpo diferente que nós chamamos de um corpo espiritual. Ou que, para ser mais específico, mais técnico, sobretudo dentro da codificação kardeciana, eles possuem um perispírito. Mas esse perispírito, ele ainda conserva a forma humana e ele tem uma aparência. Tá? E geralmente eles mantêm a aparência que eles tinham quando estavam encarnados. Então, se alguns de vocês já se depararam, por exemplo, com a aparição de determinados espíritos, ou, o meu pai, o meu avô faleceu e eu vi ele dentro do meu quarto, eu tive um sonho com ele, ou geralmente, como é que eles aparecem? Eles aparecem na forma humana, na forma como eles tinham quando encarnados, tá? Este corpo que eles mantêm é justamente o que nós chamamos de perispírito. E Kardec chama a atenção. Ele é também um corpo, e este corpo é simplesmente de uma matéria mais leve, de uma matéria mais sutil. A gente vai explicar um pouco mais para frente sobre esta matéria. Portanto, nós podemos concluir, como Kardec traz neste capítulo 1º da segunda parte, nós temos ou podemos dividir o homem em 3 partes. Primeiro, o espírito, que é a essência ou o princípio inteligente da criação. Nós temos um outro corpo, que é o corpo chamado corpo carnal, o corpo físico, que é justamente esta vestimenta que nós utilizamos, e esta vestimenta, ela apenas e tão somente se desagrega quando nós encerramos o nosso ciclo aqui na Terra. E nós temos também um corpo espiritual, que é justamente aquilo que ele chama de corpo semimaterial, que envolve o espírito. Ele envolve o espírito porque, como nós vamos identificar, o espírito, nós não sabemos ainda a sua forma. Vocês já viram? O que é um espírito? O espírito é uma chama? O espírito é uma chispa? É uma luz? O que é o espírito? Nós ainda não sabemos, nós não conseguimos definir. Só quando nós chegarmos na condição de espíritos puros, aí nós teremos condições de definir o espírito. Mas nós sabemos que o espírito não é matéria. E a gente sabe também que para o espírito agir sobre a matéria, ele precisa, ou melhor, nós vamos saber, nós estamos justamente estudando isso, que para o espírito agir sobre a matéria, ele precisa deste outro corpo que nós chamamos de perispírito. O espírito só, quando nós falamos ele apareceu, o espírito fulano apareceu. Ele apareceu porque ele estava envolto num corpo espiritual. O espírito propriamente dito, nós não vemos, nós não temos acesso, nós nem sabemos como ele é. Nem os espíritos desencarnados, exceto aqueles espíritos na condição de puros, ou seja, aqueles já que não possuem mais a influência da matéria. Por quê? Porque esses espíritos puros já conquistaram uma faculdade a mais, ou eles possuem um sentido a mais do que nós que estamos ainda ligados ou vinculados à matéria, ainda que desencarnados. Por isso nós não conseguimos conceber sequer o espírito. Então, este perispírito, ou este corpo espiritual que envolve o espírito e que os espíritos desencarnados se utilizam para se mostrar a nós, é justamente a chave de todos os fenômenos mediúnicos que nós vamos estudar. Ok? Então, isso é a primeira lição. Se os espíritos agem sobre a matéria, esses espíritos só vão agir através do
perispírito. Eles não agem no espírito propriamente dito. Por quê? Porque ainda precisam deste corpo semimaterial. Só que este perispírito, este corpo semimaterial, ainda não foi e provavelmente ainda vai demorar ser um objeto de estudo da própria ciência e, sobretudo, aquele tipo de estudo onde eles podem comprovar a sua existência. Tá? Nós sabemos que o perispírito existe por duas razões diferentes. Primeiro, as revelações. Os próprios espíritos vieram e explicaram para nós, existe um corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, porque peri, que envolve, é uma camada que envolve um espírito, é um corpo, ele ainda é matéria, só que de uma matéria diferente dessa de vocês, mas ele envolve, envolve, em volta do espírito, por isso que ele recebe esse nome de perispírito. Não podemos comprovar. Então, primeiro a gente viu pelas revelações que os espíritos nos explicaram, e depois a gente também identificou, principalmente nós que temos uma certa sensibilidade, pelo que os espíritos mesmo nos relataram. A gente vai ver, quando estivermos estudando a segunda parte do livro dos médiuns, como é que funciona, do céu e inferno, como é que cada um dos espíritos chegaram do lado de lá, neste novo mundo invisível, e como eles se viram, como o seu corpo se apresentava. Nós vamos identificar pessoas que têm evidência também quando veem os espíritos, eles veem os espíritos com este corpo semimaterial. Então, está aí, comprovadamente, a existência deste corpo. Tá? Pelas revelações e pela própria experiência. Isso é exatamente Kardec nos mostrando, Kardec nos explicando como que acontece essa ação dos espíritos sobre a matéria. Então, o que é que nós precisamos gravar nesse momento? Frase do próprio Kardec, que o perispírito, ele é inseparável do espírito. E até quando nós vamos ter um perispírito? Gente, nós vamos ter perispírito até quando nós necessitarmos encarnarmos. Quando nós não precisarmos mais de reencarnação, aí nós não teremos mais a necessidade do perispírito. Até então, nós vamos precisar de um perispírito. Cristo, por exemplo, quando eles planejaram a sua encarnação, ele teve que adquirir um perispírito. Sem um perispírito, ele não poderia encarnar, ele não poderia agir sobre a matéria. Lógico que quando a gente estudar melhor o perispírito, vocês vão saber como que Jesus poderia ter feito isso e como seria essa matéria do perispírito do próprio Cristo. Não é nada diferente da nossa. A única coisa que é diferente é justamente a fluidez desse próprio perispírito, ou a forma, ou a composição dele, com certeza era muito mais sutil do que a nossa. Mais para frente eu vou tentar dar um exemplo para vocês captarem melhor. Mas tudo tem a ver com a lei de atração. Ok? Então, Jesus, quando veio aqui, ele precisou do perispírito. É o que Kardec fala. Isso é o que nós precisamos entender e aprender no momento. E este perispírito, ele age sobre a matéria. É através dele que nós vamos conseguir todas essas manifestações. Tá? E o perispírito é como se fosse o braço do espírito, para ele conseguir atingir o seu objetivo. Kardec ainda vai trazer algumas características, por exemplo, desse perispírito, que ele é de matéria, mas é uma matéria diferente, uma matéria mais quintessenciada, que a gente ainda desconhece. Ele é flexível, ele é expansivo, ele se amolda à vontade do espírito. Tá? Então, nós temos um controle maior. A gente ainda vai estudar sobre as propriedades do perispírito, essa própria ponderabilidade. Ok? Mais para frente, não se preocupem. Única coisa, de novo, a existência deles